Arno do céu, o que aconteceu com a humanidade? Projeto tão bonito, tão maravilhoso como a gente tem visto. Por que existe tanta destruição sobre a face da Terra? Porque os seres humanos, em vez de se amarem, se matam, fazem guerra. O que aconteceu com o ser humano que ele luta com a sua timidez, com a sua autoestima, e ele tem todos os tipos de traumas em sua vida? Ele busca o amor, na verdade está destruindo um a vida do outro. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu com a humanidade. Essa conversa de hoje vai nos levar a esse tema, a mais alta traição do ser humano. Deus confiou tudo à mão do ser humano. E o ser humano, ele tomou algumas decisões e essas decisões trouxeram a desgraça que nós vemos aí. E eu quero falar com você e no final vou mostrar como Deus iniciou o processo do resgate dessa situação da humanidade. Algo muito interessante que Deus começou ali em Gênesis, capítulo de número 12, a retomada da história. Então nós temos a construção, a criação no Gênesis 1 e 2 e hoje nós vamos abordar Gênesis capítulo 3, o que aconteceu que fez com que a humanidade caísse tão fora, tão longe do projeto original e sofre tanto hoje em nossos dias. Então a gente vê aí um colapso do mandato original e a perda do reino na terra, do reino de Deus na terra. O reino de Deus teve de se recolher porque o ser humano ele decidiu trair a confiança de Deus. Vamos dar uma olhada e vamos ver em nossa caminhada o que aconteceu. Você vê aqui em primeiro lugar o embaixador dos céus na terra, que é o ser humano, o homem e a mulher, como os embaixadores de Deus sobre a face da terra. Assim ele foi estabelecido como um governante para exercer domínio, ter domínio sobre a face da terra. E o que o ser humano fez e o que aconteceu com ele que ele saiu tão fora do projeto original da parte de Deus. Então veja aí, você tem o céu, a sede do governo divino, você tem a conexão do céu com o ser humano, que é o Espírito Santo de Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Ele é a linha de comunicação, né, instrução e prestação de contas, é a pessoa com quem o ser humano tinha de tratar em relação ao que ele estava fazendo sobre a face da terra. E aí você tem o ser humano como embaixador comissionado, ele recebeu ordens autoridade, poder para exercer domínio sobre a face da terra, e ele recebeu o céu, ele não recebeu o céu como promessa, mas a terra como a sua jurisdição. Em tese, nós não fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para a terra. Assim como o peixe ele foi feito para a água, a planta para a terra, nós fomos feitos para vivermos na criação, terra, mar e ar. O nosso habitat é onde que nós florescemos, onde nós crescemos. E o ser humano, dentro desse projeto, ele foi criado para viver da presença de Deus, que é o Espírito Santo. Toda vez que o ser humano se afasta do Espírito Santo, ou o Espírito Santo não habita nele, nós encontramos o que a Bíblia chama de morte. E um terceiro elemento nós temos aqui a terra, o território a ser dominado e alinhado com o governo celestial. Então a ideia era que o ser humano, com a experiência do céu, trouxesse o céu à terra e fizesse da terra o céu. E o que aconteceu? Que a terra se tornou um inferno para muitas pessoas. O propósito original de Deus não era esse, era que o céu estivesse sobre a terra. E o propósito nunca foi levar o ser humano para o céu, mas manifestar o governo dos céus na terra. E através de um representante legal. E você e eu, nós temos esse chamado tremendo de nos conectar com os céus e manifestar o céu na terra. Você tem essa habilidade, você tem essa capacitação, e quando nós nos unimos ao Espírito Santo e nos submetemos ao governo dele na nossa vida, a história começa a mudar.
Nós saímos da ansiedade, do medo e entramos num ambiente chamado de paz. E nós fomos criados para esse ambiente chamado paz. E eu quero te convidar a você fazer as suas pazes com Deus e ter a sua experiência com Deus na sua caminhada. O que Deus tinha em mente quando Ele criou? Vamos lá. Ele, quando criou o ser humano para a Terra, Ele fez como que, para o nosso entendimento, um contrato de arrendamento. E nesse contrato de arrendamento haviam 4 cláusulas. Deus é o proprietário, né? E a Bíblia é muito clara, lá no Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O arrendatário, que seria a humanidade, então Deus delegou a atribuição do governo, mas não o direito de propriedade. Nós não temos direito de posse, mas nós temos o direito de acesso a usar tudo aquilo que Deus nos tem dado. E essa lei de acesso nos permite usufruir de toda a riqueza que há no reino de Deus, porém não somos proprietários. Há um termo que a Bíblia usa de mordomos, né? Nós somos administradores daquilo que Deus nos confia, não somos proprietários, o proprietário é Deus. E Deus estabeleceu então o contrato de arrendamento com essas 4 cláusulas. Primeiro, ser fecundo, quer dizer, gerar vida e prosperar. Em tudo que Ele coloca a mão, em tudo que você e eu colocamos a mão, nós temos essa habilidade da parte de Deus de sermos frutíferos, de darmos fruto, seja numa ideia, seja numa vida, seja num projeto. E quando nós começamos a ser frutíferos, o que acontece? Nós somos prósperos. Quando nós não somos frutíferos, aí a pobreza entra no lugar. A característica de uma pessoa pobre é que ela não produz, ela não frutifica. Quando você começa a gerar vida e a prosperar, é usar aquilo que você tem e fazer aquilo frutificar. O segundo ponto no contrato de arrendamento é o multiplicar, expandir a espécie humana segundo a sua imagem. Nós temos a habilidade de, como seres humanos, nos multiplicarmos, e temos também a habilidade de ideias, de entendimentos, de poder multiplicar coisas que vêm às nossas mãos. Aí pode ser um multiplicador como um carro, como um telefone, como o que quer que você veja, né? Nós temos essa habilidade de multiplicar. Junto com a habilidade da multiplicação vem a habilidade também de encher a terra. E no pensamento de Deus, encher a terra significa manifestar a cultura do reino globalmente. Onde nós estamos, manifestamos o governo de Deus e a sua vontade, a sua justiça, a cultura dos céus, né, a maneira de pensar, a maneira de agir, como Deus pensa e age. Essa habilidade nos é dada e nós podemos encher a terra com isso. E a 4ª cláusula é sujeitar a terra, quer dizer, exercer domínio sobre toda a criação. Aí peixes, aves e animais, quer dizer, terra, mar e água. O ser humano tem essa habilidade. A gente domina os ares, né, com os aviões, por exemplo. A gente domina a terra plantando, a gente domina os animais cuidando deles e dando a eles a oportunidade de se multiplicarem sobre a face da terra. Aí está o contrato de arrendamento. Se o ser humano faz isso e aplica isso na sua vida, o que acontece? Ele prospera. E nós fomos feitos para essas 4 cláusulas, temos as habilidades nas 4 cláusulas. É só observar a humanidade e ver como ela age. E quando você toma isso para si, você vai ver que Deus pode te usar de uma maneira muito extraordinária. Eu uso às vezes o exemplo, né, se você pegar o aparelho de telefone que está tocando aqui agora, que não deveria, o aparelho, ele foi uma ideia, essa ideia frutificou, veio à luz, ela se multiplicou, ela encheu a terra e hoje, você, dependendo da marca que você usa, você tem o modelo, né? Você tem o modelo, ela sujeitou, se tornou um modelo sobre a face da terra. Então, quando você olha para o contrato de arrendamento, você vai ver que o ser humano chega a fazer isso. Ele
frutifica uma ideia, ele multiplica essa ideia, ele enche toda a terra, daí ele se torna um modelo e assim ele está sujeitando a terra. Porém, alguma coisa muito trágica aconteceu com o ser humano. O que foi que aconteceu com o ser humano? E antes de adentrar nesse novo assunto, quero te convidar, se foi bem para você se inscrever no canal para que possa compartilhar com você mais vídeos, se possa conhecer aquilo que Deus me tem dado quando falo sobre o reino de Deus. Minha paixão desde a minha juventude é o reino de Deus, tenho estudado, buscado, meditado nos últimos anos ainda mais acerradamente, então participe junto, se inscreva no canal e seja abençoado. Muito bem, vamos avançar no nosso estudo aqui, nossa palavra. O que aconteceu com o ser humano? O inimigo das nossas almas, chamado também diabo, chamado Satanás, ou na Bíblia chamado aqui nesse momento em Gênesis capítulo de número 3, como a serpente enganosa, a víbora, né? Veio conversar com Eva, a esposa de Adão. Dizem alguns estudiosos que os animais falavam e perderam essa habilidade, sei, é uma suposição. O que aconteceu? A serpente ela veio conversar, provavelmente não com palavras, mas espiritualmente, e começou a trazer ideias na vida de Eva. E o interessante é que você tem um modo de operação das trevas que é sempre idêntico, são esses 3 passos. Primeiro vem com uma meia-verdade, que é a isca, onde ele exagera e diz, Deus falou para não comer de toda árvore, não é verdade? E Eva corrigiu, não, nós podemos comer de todas as árvores, só tem uma árvore lá no centro que a gente não deve de comer. E Adão, acho que com o cuidado dele, disse, você nem mexe com isso. E ela diz também, ela acrescenta essa frase, nós não devemos nem tocar, não podemos nem tocar. E aí o segundo passo, veio uma mentira direta, que é a contradição. O inimigo das nossas almas diz, não dá nada, é certo que você não vai morrer. Já viu essa expressão, não vai dar nada? Não dá nada. Mexer com a pornografia não dá nada. Uma mentirinha, o que é isso? E às vezes a gente se depara com algumas coisas que nos tiram, né, do foco. E a mentira então veio direto, uma contradição ao que a palavra de Deus diz, ao falar de Deus. E o terceiro passo então, ele é matador. É o ataque ao caráter de Deus. E o inimigo aqui ele faz uma insinuação de que as restrições de Deus não são por amor, mas para ocultar poder, ocultar conhecimento, trazer limitação, não trazer vida. E o ataque veio assim, Deus sabe que quando você comer, você vai se tornar como Ele. E o ser humano até hoje quer ser como Deus, né? E vocês serão conhecedores, vocês vão conhecer as coisas. E quando você vê, você tem aqui um insight, né? Uma revelação. A traição ela não começa na ação física. A traição ao projeto de Deus na nossa vida começa no momento em que o caráter, as intenções de Deus são colocadas à prova. Muitas vezes você deve ter tido já experiências assim, de pessoas que dizem assim, se Deus é Deus, se Deus é amor, por que Ele deixa essas coisas acontecerem? E por que crianças são violentadas? Por que há fome na terra? E a resposta não está no caráter de Deus, está na responsabilidade do ser humano, a quem ele está servindo. E quando o ser humano não serve a Deus, todo tipo de maldade aparece no coração, os desejos vêm ao coração, e toda vez que o ser humano se coloca no centro, o que acontece? Ele sai do propósito, e toda vez que saímos do propósito de Deus para com as nossas vidas, o abuso é inevitável. E nós vemos isso ao nosso redor, nós queremos
o inimigo das nossas almas, melhor dizendo, ele fica querendo questionar a Deus. Se Deus é amor, por que ele deixa isso acontecer? E não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa responsabilidade, do nosso posicionamento. Nós achamos que Deus vai agir diretamente na face da terra sem a atuação, sem a oração do ser humano, e Deus delegou à terra, como nós já vimos em outros vídeos, a responsabilidade, a autoridade na terra ao ser humano. E nós somos responsáveis pelo que acontece sobre a face da terra, responsáveis pelo que acontece conosco, na nossa família, e nós precisamos nos posicionar para que a bênção de Deus venha à luz e não cairmos nessa situação, como nós vimos aqui, em que a meia-verdade ela entra, aí vem uma mentira direta, se Deus é, né, o primeiro passo lá, onde que está Deus em toda essa situação, né? E o questionamento no final vai no caráter de Deus. Se Deus é amor, por que isso acontece? E é um modus operandi que o inimigo das nossas almas opera para destruir, matar e roubar a nossa vida. E nós precisamos conhecer esse modo que ele opera para entendermos, né, todo o processo. E eu queria mostrar para você agora o que aconteceu no ser humano. Aconteceram duas portas que se abriram e tornaram o ser humano vulnerável. É a porta do humanismo, que é a porta das emoções, e a porta do racionalismo, a porta do intelecto, da razão. Então você tem esses dois pontos, ou o ser humano se perde na sua razão, ou ele se perde na sua emoção. E a porta que entrou, você teve aí o gatilho, né? Qual foi o gatilho que aconteceu para que o humanismo, as emoções fossem distorcidas? A pergunta, Eva olhou para a árvore, ela olhou para a árvore e a árvore era agradável aos seus olhos. As suas emoções, seus desejos foram despertados. E a Bíblia é muito claro lá em Tiago capítulo 1, que o mal entra pelos desejos, né? O ser humano, quando o ser humano está no centro e tudo gira em torno da cobiça, da satisfação pessoal, do egoísmo, o que importa é que eu me sinta bem, o que importa é que eu tenha vantagem, os outros não podem ter mais do que eu. O humanismo faz do ser humano o centro das atenções. E essa porta torna o ser humano vulnerável. A outra porta, a porta do intelecto, você tem o gatilho. Quando Eva olhou para a árvore, ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. O desejo de querer dominar as coisas, os pensamentos, até o próprio Deus, com a razão e às vezes com as emoções, dependendo aonde nós estamos. E a dinâmica que a razão humana é levada como fonte suprema da verdade. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu consigo tocar, nisso eu acredito. Quer dizer, o ser humano, ele está no centro, a sua percepção da sua razão se torna como que o seu Deus, e ele deixa para lá os pensamentos de Deus e segue a sua própria lógica. E a Bíblia nesse ponto é clara, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Tem outro texto que diz lá em Isaías 55 que os pensamentos de Deus são muito superiores que os nossos, e as emoções de Deus são muito superiores às nossas. E os caminhos de Deus, né, são muito superiores aos nossos. E essas duas portas têm trazido destruição e confusão no meio do ser humano, na humanidade, no seu relacionamento. E quando nós queremos acessar os mistérios do reino de Deus, veja só, Jesus ele entrou muito claro quando ele disse assim: o reino de Deus chegou, os céus chegaram sobre a face da terra na pessoa de Jesus, na presença do Espírito Santo na vida dele, e ele diz: arrependa, mude a maneira de pensar, mude a maneira de sentir. Mude drasticamente a sua mentalidade, deixe de pensar como ser humano e pense como Deus pensa. E renegando
o egoísmo e as emoções egoístas e a racionalização limitante. E aqui há um desafio para nós, eu considero isso muito importante para você e para mim, que quando nós olhamos para esse ponto, eu preciso, em algum momento da minha vida, negar isso na minha vida, ou rejeitar isso na minha vida, o humanismo, bem como o racionalismo. Para que eu tenha acesso à mente de Deus e os caminhos de Deus, eu preciso submeter as minhas emoções, submeter a minha razão a Deus. Somente assim nós vamos ter a compreensão dos pensamentos de Deus. Quando você lê em Romanos 12, 1, nós precisamos apresentar em sacrifício todo o nosso ser, todas as nossas emoções, toda a nossa razão e todas as coisas que nos ocupam o nosso coração. E somente então nós vamos poder ser transformados na nossa maneira de pensar. A transformação de vida, ela vem quando nós aprendemos a renegar e rejeitar de nossas vidas o humanismo e o racionalismo. E esse é um grande desafio para o ser humano, porque ele está acostumado a viver debaixo do humanismo e viver debaixo da sua razão. E eu quero te convidar a esse desafio. Não perca a oportunidade de fechar essas duas portas para que os mistérios de Deus eles sejam revelados na sua vida. Muito bem, vamos dar um passo adiante. O que aconteceu então quando o ser humano ele decide tomar desse fruto, comer da rebelião? Acontece uma transferência criminosa de poder. Deus tinha confiado ao ser humano a jurisdição, o governo da terra, e aí você tinha essa classificação, os céus, né, Deus, o homem e a terra. E o homem era, debaixo do mover do Espírito Santo na sua vida, ele podia exercer domínio sobre a face da terra. O que aconteceu quando o ser humano decidiu trair a confiança de Deus, trair a palavra de Deus na sua vida? Você tem aí, primeiro, a perda dos céus, a perda da conexão com os céus, a perda do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não compartilha com a rebelião, então ele é recolhido aos céus, ele é um Espírito Santo, e onde há rebelião no coração, ele não habita, ele não fica ali. A glória de Deus então se afasta, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem desta glória de Deus na sua vida. E aí entra um novo regente. O ser humano deixa de ser o governante sobre a face da terra e ele entrega o governo ao diabo, ao príncipe do ar, ou como também às vezes chamado príncipe deste mundo, que aliás perdeu esse título. O diabo ele agora é o novo regente. Adão abdica do trono e o inimigo assume como usurpador o contrato de arrendamento. E isso aqui é um ponto interessante na história bíblica para você entender o que acontece. E aí você vê o homem escravizado a esse espírito maligno. E o que acontece? O ser humano fica submisso a esse espírito maligno. E aí é o princípio da submissão, daquele a quem você obedece, desse você é servo, diz lá em Romanos 6,16. Então o espírito do ser humano se conecta agora a um espírito maligno, e esse é agora o príncipe do ar que domina e manipula a mente e o coração da vida das pessoas pelo humanismo e pelo racionalismo. E o que acontece com a terra ela é corrompida. E nós temos textos em Romanos capítulo 8, onde se diz que a terra ela geme, ela sofre, ela sofreu debaixo dessa situação, e nós temos a luta com ervas daninhas e assim por diante na terra, a dificuldade de gerar fruto, a dificuldade toda que nós temos nos ecossistemas vem da rebelião do ser humano para com a sua posição para com Deus. E nós precisamos achar esse caminho de volta, não podemos ficar submissos a essa situação mais. E quem pode nos ajudar? Nenhuma religião pode nos ajudar nesse momento. Nós precisamos de um interventor, de alguém que venha ao nosso encontro para
para que haja salvação. E esse interventor veio, e ele gerou essa salvação para você e para mim, gratuitamente. Ele pagou o preço, nos recomprou, e hoje você tem acesso de novo a viver a experiência lá de Adão, quando o Espírito Santo vem habitar na sua vida, e você se reconecta com os céus. E aí os céus começam a se manifestar na sua vida, você entra debaixo do governo, você se rende ao Espírito Santo. E eu quero te convidar hoje, nesse momento, a você decidir entregar o seu coração ao senhorio de Jesus, o interventor dos céus na terra, para trazer a libertação. O que aconteceu com o ser humano na sua sequência? Vamos dar sequência. A queda ou a traição do ser humano trouxe esses três impactos. Primeiro impacto, o impacto individual na pessoa, né? As consequências imediatas na vida do ser humano e também no seu relacionamento como casal, como família. Entra a timidez, a vergonha. Eles não tinham autoconsciência, eles tinham consciência de Deus na vida deles. E eles entraram agora na autoconsciência e viram que estavam nus. E tiveram medo, o medo entra, a intimidação por causa da autoridade, foram se esconder de Deus. A cultura da transferência de culpa, troca de acusação entre os relacionamentos entra aqui. Adão culpa, Eva culpa Adão, Adão culpa Eva, culpa a serpente, que culpa a Deus, uma fuga de responsabilidade. E a troca de acusações, em vez de dizer eu errei, me perdoe, eu amo você, entra nessa dinâmica de troca de culpa, de condenação. O segundo círculo que acontece, vida e trabalho, o trabalho que era antes prazer se torna agora uma obrigação, uma dificuldade para o ser humano. Ele tem uma labuta frustrada, aversão ao trabalho, tem dor, desconforto, necessidade de aprovação das outras pessoas e, por fim, ele experimentou a morte física. E a vida se tornou difícil, né? Aí essa linguagem de matar um leão de cada dia traz essas consequências, né? O círculo número 3 que aconteceu, a criação, como já mencionei, o meio ambiente sofre. Deus diz assim, maldita é a terra por tua causa, por responsabilidade do ser humano, ele que era o governador. E a natureza agora resiste ao homem, a criação geme, sujeita à vaidade, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. Nós temos aí o texto que eu mencionei antes em Romanos 8, nos versículos 19 a 22. Então, muito triste isso que aconteceu com o ser humano. O ser humano que tinha tudo para viver o céu na terra, ele agora experimenta isso aí. E tem dificuldade com estas coisas que vem trazendo destruição na sua vida. E graças a Deus, e aí eu já entro de novo, graças a Deus que Deus olhou por nós. E Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, para que nenhum de nós mais pereça, mas tenha a vida eterna, seja reconectada com o céu. E isso é para você também. O que aconteceu? Agora nós temos um novo gestor. O inimigo das nossas almas, ele agora se torna o gestor da terra. E o mandato original, você tem ali as 4 cláusulas, e você vai encontrar no histórico bíblico a violação sistemática das cláusulas. Então, o mandato original era ser fecundo, ser frutífero, frutífero, né, com o que Deus dá. E a primeira violação que aconteceu, morte e destruição, um irmão mata o outro. Caim assassina seu irmão Abel por causa de uma questão religiosa. A guerra religiosa tomou conta aí. O segundo mandato original era multiplicar segundo a sua espécie. E aí a gente encontra em Gênesis capítulo 6 a corrupção genética, a mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens para impedir a vinda do descendente, para manchar
a semente. Então, era uma busca de corromper a genética do ser humano. O terceiro mandato era encher a terra. O ser humano, em Gênesis 11, ele vai para concentração e orgulho. E vão construir uma torre para nós, a Torre de Babel, para centralizar o poder e evitar a dispersão, não ficarmos todos juntos aqui. E quebrou 3. E quando quebra 3, Deus começa a agir. Mas seguindo aqui, o quarto ponto no contrato dado ao homem era sujeitar a terra e viver da terra, da produção da terra, do seu trabalho, né, da sua multiplicação, do ser fecundo, assim por diante. E a violação entrou a exploração e a guerra. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 14. O roubo do trabalho alheio e o início dos conflitos armados entre os reis. O primeiro histórico que nós temos na Bíblia de guerra acontece ali em Gênesis 14. E você tem aí, então, a gestão do inimigo, e ele, em pouco tempo, quer dizer, em vários anos seguidos, né, que nós temos a história bíblica, você vai encontrar esse processo de destruição. Em Gênesis 4, em vez de frutificar, matar. Em Gênesis capítulo 6, em vez de multiplicar segundo a espécie, há uma mistura genética. Em Gênesis capítulo 11, em vez de encher a terra, se concentra numa torre e quer evitar qualquer ação da parte de Deus. E em Gênesis 14 você entra a guerra, em vez de sujeitar a terra, em vez de ser produtivo, busca-se roubar e explorar outras pessoas e escravizar outras pessoas. E nós temos na sequência um decreto divino, quando da conversa de Deus com Adão e Eva e com a serpente, o novo mandatário na terra. E Deus, ele coloca esse texto aqui, ele é um texto chave para nós, quando nós pensamos no projeto que Deus tem. Você tem palavras aqui que elas são como um mistério, na primeira leitura nós não percebemos, mas Deus deu um decreto divino, ele já se posicionou, é um decreto de guerra e também já de apontar a redenção, a retomada de governo para o ser humano, para que o reino de Deus viesse sobre a terra. Deus diz assim, a sua declaração formal de guerra espiritual: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Algumas coisas interessantes. A serpente agora ela tem uma inimizade. E o ponto está específico voltado para a mulher, e aqui nós podíamos conversar bastante sobre isso, mas não vou me deter muito, só mencionar. E a mulher, ela é pisoteada, ela é desprezada, ela tem uma luta constante, e ela é exposta, vendida, ela é usada por causa dessa inimizade. E o governante da terra até Jesus, ele fazia isso, e onde nós deixamos ele continua fazendo isso. Essa inimizade procurando pisar e destruir a mulher, porque a mulher ela vai carregar a semente, o descendente no singular. A promessa aqui, quando se fala no singular do descendente, é a promessa da vinda do Messias. No caso, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Este te ferirá a cabeça, e o esmagamento do governo das trevas e a anulação do poder do pecado e da morte sobre a vida do ser humano. Então Jesus ele traz um resgate e ele destrói o governo das trevas, pisa na cabeça falando de governo, e é dito que esse inimigo vai ferir o calcanhar desse descendente. E aí nós temos aí todo o custo da retomada, que é a perseguição, a humilhação, o sacrifício na cruz da pessoa de Jesus. Ele precisa morrer, se torna carne, ele testemunha
do reino de Deus, ele proclama a chegada do reino de Deus e ele executa o resgate do ser humano agora pela sua morte, pela sua ressurreição, e ele traz de novo, ele fala isso para os seus discípulos, o governo de Deus sobre a face da terra na pessoa do Espírito Santo. Todo aquele que crê no nome de Jesus, e esse é um ponto importante para você e para mim, todo aquele que crê no nome de Jesus, ele recebe a restauração do governo de Deus na vida dele. E aí começa o processo do resgate na sua e na minha vida. Quando nós declaramos Jesus é o Senhor da minha vida, eu saio dessa jurisprudência do império das trevas e eu clamo e eu chamo pelo nome de Jesus e eu sou então resgatado e eu tenho agora uma experiência nova e agora sair da jurisdição do império das trevas e entrar na jurisdição do reino do Filho do seu amor. Veja que boa notícia, que notícia maravilhosa, você ter esta experiência na sua vida, da sua redenção, da sua salvação, de sair do jugo das trevas e entrar debaixo agora do governo de Deus na sua vida, com paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Você experimenta de novo o governo de Deus na sua vida, que te livra do humanismo, te livra do racionalismo, e você tem uma experiência de paz com Deus. Você e eu, nós fomos criados para a paz com Deus. E eu quero te convidar a você receber e confessar e clamar pelo nome de Jesus na sua vida agora, aí do jeito que está, conforme as palavras que você tem. E se você tem alguém para compartilhar, por gentileza, compartilhe isso para com seus amigos e faça eles experimentarem ter esse entendimento. É tão maravilhoso isso, que você pode experimentar, os seus amigos, sua família pode experimentar. Então compartilhe esse vídeo e diga para as pessoas, assista isso aí, procure entender o que esse Arno está falando. Arno do céu, isso é possível sair do império das trevas e entrar no reino do Filho do seu amor. Então compartilhe esse vídeo e você vai ver como isso vai ser bênção para todos ao seu redor. Tá bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Aí, o ser humano, ele busca essa volta por intermédio da religião. Só que a religião não resolve, né? É a busca do ser humano para com Deus. E o que acontece quando se pega a religião? O ser humano tem uma tentativa exaustiva, né, de se religar a Deus por esforço próprio, por merecimento. Eu preciso fazer por merecer e reconquistar os céus. Então ele trabalha duro, pesado, sem garantia de paz na vida dele. E as atividades, jejum, oração, leitura bíblica, ir para os cultos, tornam-se um fim em si mesmas e não há um descanso genuíno. Há uma busca, sim, de Deus, mas a solução não está no esforço humano, a solução está no esforço de Deus. E aí você entra na redenção divina, no que Deus fez por você. O restabelecimento legal por meio da presença do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia é muito clara ao dizer que quando você entrega a sua vida a Jesus, é o Espírito Santo que faz você nascer de Deus. Você tem aí um vídeo que fala sobre isso, nascer de Deus. O restabelecimento legal por meio do Espírito Santo do reino de Deus na sua vida. Você tem essa experiência quando Deus convida, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e você experimenta essa salvação. E Jesus diz assim, o meu jugo é suave. Você tem um descanso real para a alma por meio da obra completa do Messias na sua vida. E me permita insistir mais uma vez com você. Entregue o seu coração a Jesus, deixa Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Você vai experimentar o céu na terra. Isso não vem sem lutas, nós temos as nossas dificuldades, as limitações de entender, mas na busca do reino de Deus em primeiro lugar e da sua justiça,
você vai, no processo da busca, você vai experimentando como Deus vai acrescentando mais e mais a bondade dele na sua vida. Muito bem, a estratégia do recomeço, para, assim por dizer, finalizar essa nossa conversa aqui. A estratégia de recomeço. O que Deus fez, em vez de caminhar nessa confusão da religião que busca e faz e tem tudo que é tipo de religião, após a quebra da terceira cláusula e o colapso da Torre de Babel, a estrutura global estava completamente corrompida. E aí Deus ele estabelece um novo começo, a cabeça de ponte. Deus estabelece um chamado. Deus sempre começa com um. Às vezes na sua família você não tem ninguém, mas você é o primeiro. E Deus sempre começa com um. E Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, sai dessa situação, saia desse lugar de estar debaixo de uma influência maligna e venha para a terra da sua promessa. Deus diz assim para Abraão, de ti farei uma grande nação. E também dá a promessa na vida de Abraão, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Então a nova tática é do pequeno, Deus muda a abordagem. Para retomar a terra, ele recomeça com uma única pessoa e uma única família. E aí você vê em toda a linhagem, até a pessoa de Jesus, o descendente, ele vem da linhagem de Abraão. E Deus ele tem toda uma história, e quando nós começamos então a ler a Bíblia, vou trabalhar com você no próximo vídeo dessa sequência, um pouquinho sobre isso, da sequência na palavra de Deus, de como Deus foi trabalhando por séculos e séculos até chegar à pessoa de Jesus. Levou 2000 anos essa história, mas houve o resgate depois de 4000 anos de quando o ser humano se afastou da parte de Deus. Então a retomada do domínio da terra se inicia com o pai da fé, Abraão. E o plano de manifestar os céus da terra, ele não foi cancelado, mas apenas redirecionado para que você e eu nós possamos experimentar da parte de Deus o favor dele. E eu quero te incentivar a você caminhar na sua vida e a entregar o seu coração e ter essa experiência pessoal na sua vida de ser abençoado e experimentar o céu na terra. Nós não fomos feitos para vivermos debaixo de ansiedade, nós fomos feitos para viver debaixo de paz. Eu te falei tudo isso, te mostrei aí pelos caminhos da própria palavra de Deus, a Bíblia, e espero que você hoje possa clamar pelo nome de Jesus e experimentar a salvação. E eu quero te convidar mais uma vez a você, se não se inscreveu ainda no canal, de você se inscrever no canal, né? De você, se possível, compartilhar o canal, curtir o canal e assim nos ajudar a trazer essa mensagem do reino de Deus, que é a notícia maravilhosa que Deus tem separado para você e para mim, de nós podermos experimentar o favor de Deus em sua plenitude na nossa vida. Um forte abraço, muito obrigado por estar aqui junto comigo, compartilhando essa transmissão. Um forte abraço.